Boa tarde para todos. Eu tenho a honra de estar aqui hoje com a Juliana Dalpiva, falando nos jornalistas e etc. Boa tarde, Juliana. Muito obrigada por estar conosco aqui nos jornalistas, etc. Boa tarde, Thaís. Um prazer estar aqui contigo, viu? Jornalista experiente em investigações políticas, Juliana Dalpiva é autora do podcast A Vida Secreta de Jair. Em parceria com o núcleo investigativo do UOL, ela revelou detalhes do envolvimento do presidente da República no esquema ilegal de cobrança de dinheiro de assessores quando ele era deputado federal. Nos Jornalistas e etc., Dalpiva conta os bastidores da investigação, os percalços da apuração e a reação dos Bolsonaro à reportagem que mostra o presidente como 01 do esquema de rachadinha da família. Juliana Dalpiva, ela é uma jornalista super premiada, ela já foi repórter da revista Isto É, dos jornais O Dia, Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, Revista Época e O Globo. E ela também foi uma das fundadoras da agência Lupa, que foi a primeira agência de checagem do país, checagem de informações do país. E a Juliana agora, para nossa felicidade, é colunista do UOL, e ela foi autora do podcast que abalou a República, A Vida Secreta de Jair Bolsonaro. Juliana, então, alguns dos furos mais importantes desse caso da rachadinha já tinham sido dados por você ao longo desses anos, né? Mas aí você resolveu fazer esse podcast. E você também disse que nos últimos 2 anos você fez pouca coisa na sua vida profissional que não investigar a vida da família Bolsonaro. Por que você decidiu focar nisso e foi a partir de quando? O que te deu o estalo? Thaís, realmente assim aconteceu, sabe? Eu acho que até um pouco antes da notícia do colega Fábio Serapião no Estadão, da existência do relatório do COAF, que falava sobre a movimentação atípica do Fabrício Queiroz, eu já vinha ali tentando realmente entender o gabinete do presidente, tinha investigado algumas funcionárias do presidente aqui no Rio de Janeiro, um pouco tentando entender se tinham outras, Valdo Açaí, aquele caso que a Folha levantou. E aí eu comecei a notar que tinham muitas mulheres que não tinham um perfil assim, de assessora parlamentar, ou seja, não eram lideranças comunitárias, não tinham um perfil técnico, né, jurídico, contábil, mas eram pessoas muito simples. A Val, por exemplo, era vendedora de açaí e também manicure, não? Estou enganada. Eu acho que ela, pelo que eu soube, ela cuidava lá da casa, né, de Mambucaba, que é uma casa que tem um monte de história na vida do presidente Jair Bolsonaro. E era mais como uma faxineira. Isso, mais como uma faxineira. E eu comecei a notar que essas outras mulheres aqui no Rio de Janeiro tinham um perfil parecido com a Val. E aí, ou era isso, ou eram mulheres de militares da reserva, mulheres assim, mais de 60 anos, aposentadas, mas que tinham, né, nomeação no gabinete do Bolsonaro. Só que tentando investigar isso, Thaís, e aí é aquela coisa, né, que a gente, quando gasta a sola de sapato, entende. Nem sempre a gente consegue tudo que a gente precisa para terminar uma matéria quando a gente começa ela. Então eu tentei achar essas pessoas, eu não consegui flagrar elas, assim como o pessoal da Folha na época flagrou a Val vendendo açaí. Então, assim, eu meio que teve um momento ali que eu tive que recuar, desistir, né? Eu vi que elas não trabalhavam no gabinete, aqui no escritório de Bento Ribeiro, onde o presidente tem um escritório, e eu recuei porque outras questões surgiram na época e a gente acabou cobrindo outros temas. Passou os meses, explodiu o caso Queiroz. Aí várias coisas começaram a fazer sentido. E aí foi uma outra linha que se puxou. Dali eu fui fazer um perfil do Fabrício Queiroz, logo depois do caso, assim, a gente cobriu aquele dezembro insano, né, de entender quem era o Queiroz, quem eram aquelas outras pessoas citadas, e aí depois eu entendi, não, mas a gente tem que entender quem é o Fabrício Queiroz, qual é o passado do Fabrício Queiroz, ele tem aqueles autos de resistência, como é que é essa relação, quando é que foi que o Bolsonaro conheceu ele?
Aí eu Mas fiz então, até então, você estava focada no Fabrício Queiroz. Agora, no caso Fabrício Queiroz, era essa a sua pretensão. Ainda não era investigar e fazer disso um tema para os próximos 2 anos. Não, foi assim, foi muito acontecendo, sabe? E aí, quando teve eu acho que ele saiu no comecinho de maio, eu fiquei envolvida com esse perfil, mais especificamente, entre fevereiro de 2019 e abril, e ele saiu na revista Época, acho que no comecinho de maio, e aí, logo depois que saiu essa matéria, eu recebi um contato de uma fonte, numa madrugada, aquela história que eu estava te contando antes. Na época da eleição, tinha procurado muita gente, sabe? Muita gente para tentar do entender entorno do Bolsonaro. Do entorno do Bolsonaro. Pessoas que conheciam o presidente há muitos anos, pessoas que, enfim, tinham tido relacionamento próximo, que sabiam um pouco, até por causa daquela matéria da Veja sobre a história do cofre, que já vinha a história da segunda mulher, a Ana Cristina. Então, assim, eu tinha procurado, sei lá, Thaís, umas 30 pessoas, talvez, por aí, sabe? E na época, assim, era só gente pedindo off, ou então várias pessoas que simplesmente não atendiam, diziam que tinham medo e tal. Aí, logo depois dessa matéria do Queiroz, eu assim, recebi uma resposta de uma mensagem que, olha, tinha 6 meses que eu tinha mandado e nunca tinha recebido resposta. E essa mensagem chegou de madrugada, portanto, a fonte estava insone. Isso, a fonte estava, assim, ansiosa, sabe? Eu acho que a fonte refletiu muito tempo, sabe? Uma vontade de falar. Pelo menos isso ficou claro para mim, depois de conversar bastante com ela. E o que ela dizia na mensagem? Ela dizia, você ainda quer conversar comigo? Agora eu quero conversar com você. Aí eu acordei de manhã, né? Nossa, eu tive exatamente essa noção aí que você falou. Nossa, essa pessoa estava insone, né? Ela queria muito falar. 3 horas da manhã, eu acho que era 3 e pouco da manhã essa mensagem. Aí eu, nossa, respondi, né? Acordei tomando café ali e respondi. Oi, tudo bom? E tal. E aí começamos a conversar. Só naquele dia, eu acho que a gente deve ter ficado umas, sei lá, 2, 3 horas conversando, e depois, enfim, passamos muito tempo conversamos até hoje, de vez em quando. É uma pessoa que me ajudou a ter muita noção da estrutura. E aí é que veio, sabe, Thaís? Porque essa pessoa começou a me dizer assim, olha, vocês estão aí super focados no Queiroz, só que vocês não estão enxergando o seguinte, isso envolve muito mais gente, e envolve muita gente da família do presidente, e muita gente dessa segunda mulher do presidente. Procura esses nomes aqui, fulano, ciclano, beltrano, sabia até de ex-funcionários que já tinham sido, enfim, demitidos. E aí eu comecei a transpor, só que essa pessoa precisava ficar em off, né? Ela pediu sigilo, foi um acordo que eu aceitei, porque de fato entendi a situação dela, da questão da segurança dela. E aí, a partir disso, Thaís, é que eu comecei a me focar em entender o todo, sabe? Não só a história que envolvia especificamente o Fabrício Queiroz. E aí comecei a levantar muitos documentos para tentar transformar tudo que essa pessoa contava em off, em on. Quer dizer, eu quero mostrar, ó, isso, aquilo, documento. E foi mais ou menos assim que eu me envolvi. E aí nunca mais parou de ter informação, sabe? Nunca termina. Isso aí também já veio essa ideia ou essa obsessão por checar com documentos o que você ouvia em palavras, também deve ter vindo um pouco da sua experiência como fundadora da Agência Lupa, né? Você se preocupou, então, em lastrear as apurações em documentos. Como é que foi que você fez isso? Foi na Câmara de Vereadores? Você foi tentar achar os pontos dos funcionários fantasmas? Foi isso? Tudo, né, Thaís? Porque assim, tem um problema gravíssimo aqui no Rio de Janeiro, acho que em outras prefeituras e assembleias legislativas pelo interior do Brasil também, mas até hoje, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, se você entrar, você não consegue saber quem são os funcionários específicos de cada vereador ou de cada deputado. Então, assim, é o mínimo de transparência que já existe no Congresso Nacional, entendeu? Que não existe aqui. Então, assim, se eu não consigo saber os que estão hoje, imagina de 10, 15, 20 anos atrás. Então, e como você fez, então, para furar esse bloqueio? Olha, teve uma estratégia para cada lugar, né? Assim, o lugar mais difícil foi na Câmara de Vereadores do Rio,
porque eu fiz alguns pedidos de lei de acesso à informação, colegas que estavam trabalhando comigo também, e a gente não conseguia ter resposta. Dava os 20 dias e prorrogava sem uma explicação específica, a gente estava com um prazo para fazer um trabalho que era o levantamento geral dos gabinetes, que foi um material que saiu lá no Globo, que depois, enfim, gerou uma matéria que ficou conhecida como 102 funcionários que tinham laços familiares entre si. E aí, como estava com o prazo pegando e eles não respondiam, a gente pensou assim, bom, a informação de nomeação e exoneração é uma informação pública que está no Diário Oficial. Se eles não vão entregar isso sistematizado, como que a gente vai fazer? Aí um colega que chama Ray Anderson Guerra falou assim, deixa eu tentar um dia, eu vou lá na biblioteca pesquisar no Diário Oficial para ver como é que é, se tem como a gente pesquisar. Aí o Ray ficou uma tarde, voltou e disse, olha, até que dá, a gente pode tentar, só vai demorar muito. Aí eu, mais ele e uma outra colega que chama Juliana Castro, passamos ali uns 10 dias lendo todos os diários oficiais da Câmara de Vereadores de 2001 até 2018, para poder saber especificamente ali, achar alguns dos nomes que a minha fonte tinha cantado, mas também achar todos os funcionários que tinham sido nomeados e exonerados pelo Carlos Bolsonaro. E foi uma experiência, claro, deu trabalho. 10 dias lendo o Diário Oficial não é mole não, hein? De manhã e de tarde, o dia todo. E aí, assim, a chefia até deu força na época e apoiou, liberou, ou seja, você sabe como é isso, né, para liberar 10 dias fazendo isso. E aí, também foi importante, porque se a gente não tivesse lido o Diário Oficial, a gente não ia notar um segundo aspecto, que é ver que eles faziam, um modus operandi tinha a ver com nomear a mãe, exonerar o pai, depois nomear o filho, exonerar o irmão, sabe? Então, era sempre uma troca entre pessoas da mesma família, o que também era um dado importante para aquilo que a gente estava investigando. Posteriormente, depois que a gente fez esse trabalho todo, a Câmara... Isso indicava o quê? Isso indicava, então, que existia um acordo entre essas pessoas, não é? Saía um, entrava outro. Exatamente. E aí eram, tinham as pessoas da família do presidente, mas aí a gente começou a notar o seguinte, tinham várias famílias de confiança. E aí, quando a gente juntou isso, mais os dados da Alerj, que a gente conseguiu pedindo lei de acesso à informação, mais os da Câmara de Deputados, e aí juntamos tudo numa grande base de dados, a gente começou a notar que tinham algumas famílias de confiança que faziam o mesmo modus operandi da família do Queiroz. Tinham 32 famílias, 102 pessoas dentro dessas famílias que a gente conseguiu identificar. Mas eu acho que esse número é até um pouquinho maior, Thaís. O podcast tem várias coisas inéditas, várias revelações importantes, mas talvez a mais importante seja aquela fala da mulher do Queiroz, em que ela chama o presidente Bolsonaro de 01 da rachadinha, né? A primeira vez que alguém implica diretamente, ainda que involuntariamente, né? Porque foi um áudio que ela gravou para alguém, a primeira vez que alguém implica, aponta o dedo diretamente para o Jair Bolsonaro como 01 do esquema. Até agora, Juliana, você teve alguma contestação disso da parte do Planalto? Nada, Thaís. Nenhum, assim, é um grande silêncio. O presidente não se manifestou sobre absolutamente nada do que foi publicado, nem os filhos também. Teve uma nota eu procurei Planalto na quinta-feira, dia 1 de julho, assim, a gente concluiu na sexta, o material foi ao ar no dia 5, né? Eles não responderam essa nota, quem falou pelo presidente no dia 2 de julho foi o Frederic Wassef, né, o advogado do presidente, negou as acusações de um modo geral, mas depois não falou mais nada, a não ser, enfim, o episódio que você sabe que aconteceu no final da semana passada, onde ele veio, enfim, com ataques, mas ele também não fala especificamente sobre o teor das reportagens e nem o teor das mensagens, nem da Márcia, nem das gravações da ex-cunhada do presidente. Vamos então retomar só um pouquinho para quem não acompanha de perto, quer dizer que o Palácio nem sequer contestou a revelação, por exemplo, de que o Jair Bolsonaro era o 01 da rachadinha. Silêncio sobre isso, silêncio dos filhos, ninguém falou nada. Só quem tinha respondido antes a seu pedido era o Frederic Wassef na qualidade de advogado do presidente. Depois, silêncio.
Até que, de repente, há alguns dias, o próprio Assef se manifestou espontaneamente, passando um WhatsApp para você, em que ele dizia o quê, Juliana? É uma mensagem longa e bastante grosseira, né, ofensiva e também com conteúdo intimidatório. Eu te confesso que assim, o que ficou gravado mais forte na minha memória de toda aquela mensagem é um trecho em que ele fala para eu mudar para a China e faz uma insinuação de que se eu fizesse o meu trabalho que eu faço aqui no Brasil lá, o meu corpo podia desaparecer, né? E tem um outro trecho também que ficou bem marcado na minha memória, que é quando ele me chama de inimiga da pátria. Ele não fala, o que mais me surpreendeu foi isso, Thaís, ele não fala nada sobre as reportagens. Ele não faz uma referência específica, ele não aponta um erro, ele não pede para corrigir, ele não diz que vai me processar por estar cometendo crime de calúnia contra o presidente, por alguma coisa específica. Ele não aponta nada específico com relação à matéria. Ele escreveu tudo isso, e Thaís, uma coisa que eu acho que é bem importante, falei um pouco mais cedo isso hoje, mas vou falar para você aqui de novo, foi gratuito. A gente falou no dia 2 para ele gravar realmente a resposta do presidente com relação às gravações da ex-cunhada, e aí do dia 2 até o dia 9, a última sexta-feira, quando ele mandou essa mensagem, nós não nos falamos. Eu não tinha procurado ele para mais nada, porque afinal de contas o meu trabalho eu já tinha feito, a apuração. Ele não me procurou para falar nada também, nem reclamar, nem apontar nenhum erro, e sexta-feira, simplesmente, 6h24 da tarde, ele mandou esse WhatsApp, sei lá por quê, o que ele queria, assim, sei lá por quê não, eu sei, deve estar bastante irritado com tudo que veio à tona, até porque, Thaís, além do que diz respeito ao presidente, o episódio 3, sobretudo, é onde vem eu consegui, né, acesso aos áudios das gravações do celular, do celular da Márcia Aguiar, a mulher do Fabrício Queiroz. E o quanto ela deixa claro naqueles áudios que o Queiroz estava sendo obrigado a ficar em Atibaia, na casa do Fred, né? Ela fala de maneira desesperada sobre essa situação. E isso expõe muito o Assef, né? E também no episódio 4 tem uma entrevista com o promotor que comandou a prisão do Fabrício Queiroz. E ele disse muito claramente na entrevista para mim que, primeiro, que aquele lugar não tinha nada de escritório de advocacia, falou isso de maneira muito clara, objetiva. E uma segunda coisa que achei bem reveladora foi ele ter dito que na hora que ele que eles conversaram ali com o Queiroz para saber por que ele estava naquele lugar, o Queiroz disse que ele estava ali porque ele estava na casa de um amigo. Onde está o Queiroz hoje, Juliana? Olha, agora ele não está mais com medida de restrição, né? Ele não está mais com medida cautelar, então ele não está mais em prisão domiciliar, ele responde o processo em liberdade. O endereço oficial dele é um apartamento na Taquara, que é na região, na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, e que eu saiba, Thaís, ele está se movimentando muito. Ele mesmo me disse dias atrás, aí eu soube, perguntei a ele, e ele confirmou que está com planos até de ser candidato a deputado federal no ano que vem. Juliana, vamos falar um pouco do projeto do podcast em si. Ele já nasceu um podcast ou ele tinha outro formato, e aí no decorrer da apuração vocês foram discutindo e foram resolvendo que esse seria o formato ideal? Como foi? Quando eu comecei a trabalhar com o pessoal em dezembro, meados de dezembro do ano passado, com a equipe do UOL, eles tinham, a equipe estava com um plano, a equipe do núcleo investigativo estava com um plano de fazer um podcast sobre o caso Flávio Bolsonaro, assim mais ou menos foi o que eles me apresentaram. E aí eu falei assim, olha, gente, eu acho que mais interessante do que a gente falar sobre o caso Flávio Bolsonaro, eu acho que eu tenho aqui a agregar para vocês esse tempo todo investigando essa história, que é entender uma outra coisa. Isso não é o caso Flávio Bolsonaro, isso não é o caso Queiroz, isso não é sobre eles dois. Isso é sobre o presidente Jair Bolsonaro e vários aspectos da biografia dele que são desconhecidos e como esse caso tornou público tudo isso e envolveu o presidente, os 3 filhos, as ex-mulheres, os casamentos, o patrimônio. Então, assim, eu acho que a história é maior que isso, né?
Eles acharam bacana, e aí a gente começou a moldar, mas e assim, achei bacana, super bacana que quando veio a ideia do podcast, eu estava ali super inspirada pelo trabalho da Branca Viana e do pessoal da Rádio Novelo, com relação ao Praia dos Ossos, que fala do assassinato da Ângela Diniz. Tinha achado muito interessante a experiência da Branca de reviver alguns aspectos dela própria, trazer a visão dela também sobre o caso, como é que ela via. E aí eu comecei ouvindo muito a Branca, sobretudo a entrevista dela com o Doca Street, eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu vivi tanta coisa sobre esse caso, eu vi tanta coisa sobre esse caso, eu acho que eu tenho uma história para contar. E eu falei para eles, eu falei assim, eu quero narrar, eu quero ter essa experiência, eu quero aprender, e vou me dedicar aqui para trazer as minhas histórias e adaptar isso de um jeito que seja bacana, para que eu possa contar, tanto para quem já ouviu muito sobre essa história, quanto, sei lá, para alguém que nunca ouviu mais especificamente os detalhes dela. Por isso que a gente recupera muita coisa que aconteceu ao longo desses últimos 2 anos e meio, e também muita coisa da biografia do presidente. Essas experiências que você teve ao longo da apuração, Juliana, qual foi a que te deixou mais feliz? Qual foi o melhor momento da apuração e qual foi o mais frustrante? Tem sempre o mais frustrante, né? A gente toma muita porta na cara, você mesma disse que tomou, você conta no podcast. Qual foi o melhor e o pior momento da apuração? Olha, o pior, eu vou ser direta, é bem fácil. Eu não achei o Queiroz, né, Thaís? Eu me dediquei muito. Bom, mas nenhum colega achou, a polícia foi que achou. Pelo menos isso você então, não precisa se... Exatamente. Eu me senti menos, assim, eu fiquei menos chateada quando eu vi que, nossa, de fato, né, sei lá, tudo isso, acho que ninguém ia achar mesmo, sabe? Mas eu me dediquei muito, eu fui muitas vezes à casa do Fabrício Queiroz, aos diferentes endereços, para tentar achar alguma pista, entrevistei muitas pessoas, tentando achar algum detalhe específico. Aí eu soube das vezes em que ele ia para Saquarema, fui a Saquarema tentar achar, gastei plantão extra para tentar achar. Assistiu um jogo de futebol de várzea, debaixo de 50 graus. Tudo isso. E o menino nem jogou nesse dia, o filho do Queiroz. Só para quem ainda não escutou o podcast da Juliana, ela ficou sabendo que o filho do Queiroz, que é um jogador amador, de vez em quando jogava em Saquarema. É isso, Saquarema? E que de vez em quando... Num time de Saquarema, que de vez em quando o Queiroz não se aguentava e saía do lugar onde ele estava para ir ver o filho escondido. E a pobre Juliana ficou lá o dia inteiro na esperança de ver o Queiroz aparecer para ver o filho jogar, e daí não só o Queiroz não apareceu, como nem o filho jogou, né? Ficou no banco de reservas lá. Exatamente. Então, acho que a frustração foi essa. De resto, eu acho que eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu concluir lá, ainda na época do Globo, o material sobre, enfim, o levantamento geral dos gabinetes. Foi um momento muito bacana. Essa matéria foi premiada até pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, num evento no México. Foi um momento bem bacana, a gente recebeu o prêmio das mãos do relator. Só para quem não sabe, esse levantamento que a Juliana está falando, ele resultou numa matéria premiada, como ela disse, cujo título era Clã Bolsonaro nomeou 102 assessores com laços familiares, né? Foi uma matéria que foi um divisor de águas para a gente entender como é que funciona esse esquema, como é que funcionava esse esquema da rachadinha dentro do clã, né? Agora, Thaís, só para complementar essa última aqui, é claro que eu acho que de todo esse tempo, o movimento mais feliz de todos foi quando eu consegui as gravações. Esse dia, eu literalmente, assim... Nossa, eu vim assim, sabe, nervosa com os arquivos pela rua, na minha bolsa. Meu Deus, eu preciso chegar em casa logo, descarregar tudo isso. Porque eu fiquei realmente assim, olha, anos tentando, sabe, porque eles são de fontes distintas, então assim, convencer várias pessoas, olha, confia em mim, vai dar tudo certo. E aí, assim, são processos de convencimento diferentes, e também operações distintas para conseguir, sabe?
E aí foi uma trabalheira do cão, isso faz uns 3 meses, mais ou menos. E aí, quando rolou o sinal positivo, eu peguei, além de tudo, dos áudios do processo, da rachadinha, ainda por cima deu um problema que a hora que estava copiando, corrompeu o pendrive, perdeu tudo, teve que começar tudo de novo. Então, teve bastante emoção, mas com certeza foi ali o auge. Outra coisa, tirando o conteúdo, as revelações do podcast, outra coisa que chama atenção é o fato de ele conseguir juntar uma porção de informações fragmentadas que foram saindo nos jornais, nas revistas ao longo do ano, ao longo do outro ano, e compor um cenário com começo, meio e fim, um cenário compreensível, né? Muito compreensível. Então, a gente nota uma preocupação muito grande que vocês tiveram com a clareza e até com didatismo, né? Foi uma grande preocupação e foi uma preocupação colocar isso de forma acessível, informal e clara, Juliana? Foi, e teve 2 etapas, assim, teve a primeira etapa, que depois que a gente decidiu, eu vou narrar e a gente vai fazer, a gente estava em dúvida se fazia 3 ou 4 episódios, depois a gente entendeu que tinha que ser 4, aí teve uma primeira etapa em janeiro, eu, a Gabriela Sapessoa e a Amanda Rossi, começamos a organizar os conteúdos, ou seja, a gente vai abrir por aqui, o primeiro episódio vai tratar disso, o segundo daquilo, o terceiro daquilo, o quarto daquilo. E a gente começou a enxergar o que a gente queria tratar em cada um deles. Aí a gente fez uma prévia, porque é um argumento, né? Ou seja, um planejamento de como é que ia começar e como é que ia terminar. E deixamos um esboço de um roteiro. Aí ali ficou claro, Thaís, assim, para mim, pelo menos, quais eram os buracos, né? Quer dizer, o que eu vou trazer aqui de novo para fazer todo mundo ouvir esse podcast, que não é só aquilo que todo mundo já conhece. Aí eu fui atrás das gravações, sobretudo. Fiz algumas entrevistas também, fiquei tentando. Uma entrevista super improvável que eu consegui foi a entrevista da Ana Cristina, mais recente, de agora. Foi muito um acaso, assim, era um dia que ela estava de muito bom humor e por acaso ela atendeu o telefone, porque ela queria contar que ela ia morar em Brasília, e ela se abriu, assim, a gente começou a conversar, e ela foi dando espaço, respondendo uma pergunta atrás da outra, e aí, claro, quando eu comecei a perguntar sobre o caso, a rachadinha, o rolo, aí, enfim, não, sobre isso eu não quero falar, é com o meu advogado. Aí depois eu fiz a pandemia atrapalha bastante, né, essa situação, então andar pela rua não é uma coisa muito simples. Eu fiz algumas poucas idas aí, fui na Alerj, fui tentar de novo uma entrevista com o Queiroz pela enésima vez, tentar lá falar com ele. Tive em alguns endereços de ex-assessores de novo, tentando entrevistas. Algum material foi para o ar, outro não vale a pena, não rendeu muita coisa. E aí eu também fiz uma ronda pelas entrevistas que eu sempre tento e nunca consigo, né? Que são ali advogados, promotores, enfim, outras pessoas que estão investigadas também. E aí não deu, né? Acabei conseguindo, assim, uma das últimas entrevistas foi justamente a entrevista do promotor de São Paulo que prendeu o Queiroz. E também teve, assim, a emoção, assim, eu já tinha gravado os 3 primeiros episódios, a gente já tinha, aí já a segunda parte do roteiro, que aí fui eu mesma que finalizei o que eu ia falar, sabe? Assim, para ficar exatamente isso, didático, simples, e aí teve uma coisa assim, olha, Thaís, é processo mesmo, eu fiz a Juliana Carpanês, que é a nossa coordenadora de podcasts, fiz o primeiro roteiro, ela lia, e aí a Juliana ajudou muito também nessa questão do didatismo, de, olha, essa parte eu mesma não sei, me explica direito melhor, aí assim, assentava ali uns 2, 3 dias, eu ia caminhar, correr, sei lá, eu esqueci de falar um negócio, volta, fui ajustando, sabe? E aí a gente fez esse mesmo processo nos 3 primeiros, aí eu fui para o nosso estúdio em São Paulo gravei os 3 primeiros lá no nosso estúdio, o quarto não estava pronto ainda, e eu estava ainda assim em negociação com a minha fonte para liberar o áudio sobre o áudio da ex-cunhada, que fala do presidente, né? Que fala que ela disse que o Bolsonaro demitiu o ex-cunhado
porque o ex-cunhado não quis devolver todo o dinheiro que ele pedia. Esse não estava no primeiro conjunto que eu tinha conseguido. E aí eu sabia que tinha, né? Aí eu fiquei ali ainda tentando convencer, poxa, eu acho que assim, para a gente poder reforçar, né, esse aspecto que a gente está querendo colocar, que é o quanto isso tudo leva ao presidente, isso era importante mostrar, porque ficar só na minha voz, né, narrando, não dá a materialidade toda para quem vai ouvir. Aí a fonte, não, beleza, vamos embora. Pode usar, vamos usar, pode usar e tal. Aí liberou, aí eu consegui fechar esse quarto roteiro, ele foi gravado aqui no Rio. Esse áudio foi um dos mais importantes também, porque mostra uma cobrança direta do presidente Bolsonaro em relação a quem ele contratava para o gabinete dele ou para o gabinete dos filhos. Tinha que devolver o dinheiro. Se não devolvesse o dinheiro, estava fora. Foi o que aconteceu com o irmão, não é isso? É isso, e eu acho assim também, Thaís, que esse áudio, ele é engraçado, assim, agora que ele é público, as pessoas viram a potência disso tudo, mas eu entrevistei muitas pessoas ao longo desses anos, aí eu acho que pelo menos umas 10 pessoas que tinham me contado em off essa história, sabe? Tanto essa história do irmão, né, do cunhado que não devolvia, que tinha saído por causa disso, quanto dos outros parentes. E boa parte do que está naquele conteúdo, essa história desse coronel, eu não conseguia provar, não conseguia mostrar, porque ninguém me liberava nada mais específico, mas as pessoas contavam. E todas as vezes que essas pessoas me contavam isso, elas faziam referência a momentos em família, ou, sabe, círculo íntimo. Quer dizer, fulano contou tal coisa, Andréia falou isso num dia tal. E aí uma coisa que foi super importante até para que as fontes ali ficassem seguras era isso. O fato da Andréia ter contado tudo isso numa festa de casamento, sabe, assim, no meio de várias pessoas. Eles falavam tão abertamente sobre essas questões, que eles passaram, na cabeça deles era até difícil de entender que aquilo era um crime, sabe, que era grave. Então, muita gente tinha ouvido. E de semana passada para cá, eu ainda fui procurada por várias outras pessoas que disseram, nossa, finalmente alguém publicou isso, eu já sabia disso há tanto tempo. Muito bem, Juliana Dalpiva, 2 anos mergulhada no clã Bolsonaro, nas investigações sobre a rachadinha, e agora, você pretende mudar de assunto ou muito pelo contrário, depois da publicação do podcast? Olha, eu tenho um livro para terminar, da Companhia das Letras, que está faltando aí um capítulo e meio, mais ou menos, que ele ficou meio abandonadinho depois que esse podcast embicou ali em março, que eu quero terminar, que é sobre ditadura, que é sobre a Casa da Morte de Petrópolis, que é um trabalho antigo que eu tenho, eu já fiz muita matéria sobre a questão do regime militar, eu tenho um carinho grande por esse trabalho. E eu acho que tem que organizar um livro sobre isso, né, Thaís? Não tem jeito, assim, eu acho, quando eu fiz esse afinamento dos roteiros, né, eu fui ficando cada vez mais, assim, com a sensação concreta do registro histórico, sabe? Eu ali concluí o podcast muito falando sobre, olha, as pessoas podem refletir agora que elas sabem sobre as coisas, não importa muito, não é que não importa, claro, mas assim, para além do que vai acontecer no judiciário, isso já é parte da história do Brasil. Então, acho que o jornalismo brasileiro, quando consegue atingir a produção de conhecimento, né, e que ajuda a construir os registros históricos, ele está cumprindo a sua missão. Eu me sinto honrada de fazer isso, sabe? De ter sido parte disso, de conseguir trazer essa dimensão histórica. Bolsonaro é presidente do Brasil, não sei se vai se reeleger, mas com certeza ele marcou. Sabe, isso é inegável. A história do presidente Jair Bolsonaro é uma história que marcou a história do Brasil. E é a nossa obrigação registrar ela devidamente. Juliana Dalpiva, autora de A Vida Secreta de Jair. Muito obrigada, Juliana. Obrigada por estar com a gente. E até então, quem sabe, o seu livro, né? Obrigada, viu, Thaís? E foi uma honra estar aqui no teu programa depois de, enfim, tantos colegas, grandes jornalistas que já passaram por aqui. Você também, muito grande. Um beijo para você, Juliana, boa sorte. Beijo, obrigada. Qual?